Meu nome, Amado Leme Dobrado. Sou morador de Avaré e pertenço à Igreja Batista. A mensagem de hoje tem como título A Viagem do Cristão à Cidade Celestial. Estou usando como apoio este livro, O Peregrino, da editora Metodista. Tenho esse exemplar há mais de 40 anos. Vamos ao texto bíblico da mensagem. Hebreus 13 e versículo 14. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Senhor, abençoe esta mensagem e a todos nós que sejamos tocados poderosamente com sua palavra. Nos abençoe. Amém. Escolhi uma parte do último capítulo deste livro, O Peregrino, como base para esta mensagem. Quando o peregrino, após uma longa caminhada, depois de passar por lugares bons e lugares tenebrosos, depois de conversar com pessoas de diferentes ideias, ele entra num país chamado Beolá. É um nome estranho que está neste livro, que foi extraído de Isaías 62 e 4, que está nessa Bíblia da imprensa bíblica brasileira, da versão de Almeida. O significado de Beolá é uma palavra simbólica e profética que significa Israel pós-exílico e outras restaurações que viriam. Esse país chamado Beolá nunca existiu e faz parte das alegorias do livro O Peregrino de John Bunyan. O país chamado Beolá é o último país que o peregrino ele vai atravessar. Esse país ele faz fronteira com outro país chamado Céu, para onde está a cidade celestial, que é a cidade para onde o peregrino está indo. A esperança é a sua companheira inseparável. Falando em esperança, o autor usa uma prosopopeia. O que é uma prosopopeia? É uma figura de retórica. É quando você dá vida a uma coisa inanimada e essa coisa começa a mover e a falar. É o caso da esperança. Vemos que ela pensa, ela anda, ampara, conversa e auxilia. Isso demonstra criatividade do autor. Sua imaginação era muito fértil. Suas obras, muitos o admiram por ser um homem sem cultura. Mas os seus escritos revelam um grande conhecedor da Bíblia. Embora ele não tenha muito tempo de conversão, John Bunyan, na prisão, encontrou um meio de pregar um sermão. Ele escreve uma obra cujo protagonista é o peregrino. É obra de ficção. Esse peregrino, personagem do livro Bunyan, nunca existiu.
Quando um novelista escreve, seus argumentos podem ser de pura ficção, mas podem ser também mesclados de fatos históricos, biográficos ou científicos. Cada um de nós temos a nossa história nessa caminhada cristã. Quando Bainer escreve a sua obra, ele apoia os seus argumentos inteiramente na Bíblia e na sua vida pessoal. O peregrino que ele escreve era ele próprio. É eu e é você. Nós somos esse peregrino nessa caminhada cristã. Esse peregrino tem nome e o nome dele é cristão. Isto é, aquele que segue a Jesus Cristo. Neste mundo somos considerados pela Bíblia como um peregrino. Que aqui estamos de passagem, a nossa cidade está nos céus. A experiência cristã vivida pelo autor de O Peregrino serviu de base para a sua obra e também o estudo que ele fazia sobre a Bíblia. O peregrino, ele saiu da cidade da destruição, a exemplo de Sodoma e Gomorra, a qual caiu fogo do céu, resultado de uma erupção vulcânica. Em 2 Pedro 3, versículos 10 a 13, essa terra que estamos pisando sobre ela, ela vai ser destruída pelo fogo. Então, o peregrino, ele sai do local aonde vai ser destruído, rumo à cidade permanente. Em um determinado ponto da sua caminhada, ele vê algo à sua frente. É a cidade, a qual era o seu destino, era o motivo daquela longa caminhada. Que maravilha! A cidade existe mesmo. Me informaram sobre ela, mas agora eu vejo com os meus próprios olhos. Sua vista ficou embaçada, ele não conseguia ver direito o que era aquilo. O que ofuscou os seus olhos foi que, sendo construída de ouro fino, de pérolas e pedras preciosíssimas, aquilo brilhava aos raios solares. Ele ficou encantado com a magnitude daquela cidade. Valeu a pena a sua peregrinação. Ele está vendo ao longe. Imagine quando estiver dentro dela. Ele, acostumado a viver na miséria, agora ele vai pisar em cima de ouro. Seus pés empoeirados daquela longa jornada, agora ele vai andar naquela praça cujas pedras são de ouro. Ele vai deitar aquela noite para dormir, mas ele não consegue dormir. O seu estado de euforia é tanto. Amanhã ele vai entrar na cidade. É mais um dia de caminhada. A cidade está próxima, ele já viu-a. E o peregrino, naquele estado, ele adoeceu. Deitou-se para dormir e não conseguiu conciliar o sono de tanta euforia. Ele e a esperança conversaram muito aquela noite.
Eles levantaram pela manhã e começaram a caminhar. Era o último dia de viagem. Nesse país de Beolá, como está muito próximo da cidade, ele já começa a ver os moradores da cidade circulando por aqueles sítios. Duas pessoas saíram ao seu encontro. As suas vestes resplandeciam e seus rostos brilhavam. Eram anjos. E começaram a conversar e perguntaram como que foi a noite e como que foi a viagem. Meus ouvintes, como é bom saber que os anjos se preocupam conosco e nos acompanham, como diz Hebreus 1 e versículo 14. São todos espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Perguntaram se podia acompanhá-los. E assim caminharam 4 pessoas: o peregrino, a esperança e os 2 resplandecentes. Eles conversavam pelo caminho e os resplandecentes satisfazia a curiosidade do peregrino sobre aqueles lugares por onde estavam passando. Meus ouvintes, como é bom estarmos na companhia dos anjos. Estes resplandecentes que são anjos caminhando ao lado do peregrino, previne-os das dificuldades que haveriam de enfrentar. Mas coitado do peregrino, a primeira dificuldade ele já encontra. Com tanta euforia para entrar na cidade, depois de uma longa caminhada, ele que saiu da cidade da destruição, isto é, da cidade que ia ser destruída, rumo à cidade permanente, à cidade celestial. Estava já das fronteiras, saindo do país de Beolá, já para entrar no país chamado céu, onde está a cidade. Quando ele descobre que há um rio que separa esses 2 países. O peregrino, ele não vê ponte à sua frente. Olha para os lados e não vê outro meio de travessia. Tenta entrar na água, mas o rio é profundo e ele teme as ondas bravias. Chegamos a um ponto que chamaremos a escatologia Banner. Chamo assim porque é a maneira do autor apresentar a sua escatologia. Vamos ver 3 coisas para finalizar a mensagem. Primeiro, a morte. Segundo, o arrebatamento. Terceiro, a transformação de nossos corpos. Vamos ver a morte. Quando o autor das alegorias menciona o rio, ele tinha em mente o povo de Israel diante do rio Jordão, conforme Josué capítulo 3. Eles tinham que atravessar o rio Jordão para entrar na terra prometida que estava além do rio. Quando o Jordão se transformou numa metáfora da morte. Quando o peregrino chega diante do rio, ele tem que atravessá-lo e ele não quer passar pelas águas. Passar pelas águas
significa morrer. O céu, o paraíso, a cidade celestial está do outro lado, isto é, do outro lado do rio, ou do outro lado da morte. Assim como o peregrino que não queria passar pelas águas, tememos a morte. Ninguém quer passar por isso. Acostumamos falar que o crente não tem medo da morte e citamos Filipenses 1:21, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas quando ele vê uma pessoa inerte em um caixão, aquela imagem é muito chocante. Então, humanamente falando, ele fica, sim, com medo. Na hora da morte do crente, os anjos de Deus guardam e prestam auxílio, como aconteceu com Lázaro, em Lucas 16:22, que diz assim: e foi levado pelos anjos. Vamos ver agora o arrebatamento. Recordando, são 4 pessoas que chegaram às margens daquele rio. O peregrino, a esperança e os 2 resplandecentes. O peregrino, diante daquela decepção, pergunta se não há outro meio de travessia. E aqueles homens, os resplandecentes, responderam. Vejam que coisa interessante. Só dois foi permitido passar por cima daquele rio, desde a fundação do mundo. E dá o nome deles, Enoque e Elias. Em Gênesis 5:24 e em Hebreus 11:5 diz: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. E temos o caso de Elias, em 2 Reis 2:11, nos diz que Elias foi levado ao céu num carro de fogo, puxado por cavalo de fogo, em meio a um redemoinho. Alguém me perguntou outro dia o porquê eles foram levados, se estavam com medo da morte. Eu disse, não, é que foi do agrado de Deus assim proceder. Além de Enoque e Elias que foram levados, os anjos também informaram ao peregrino que só serão permitidos passar por cima do rio no toque da trombeta final. Isto é, no arrebatamento da igreja. Os que estiverem preparados serão transformados e arrebatados. É o que diz Paulo em 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Outra passagem sobre o arrebatamento é 1 Tessalonicenses 4, de 16 a 17, diz assim: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com ressoada trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados entre nuvens para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Em terceiro lugar, vamos ver a imortalidade. Na outra margem do rio, quando o peregrino recebe as boas-vindas por parte dos resplandecentes,
ele descobre que está despido das vestes mortais. Isto é o que Paulo diz em 1 Coríntios 15, versículo 52. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que é o mortal se revista da imortalidade. Isto significa o outro lado da morte. Ressuscitaremos com outro corpo. A passagem pelo rio será uma única vez. Mas há aqueles que não passarão pelo rio, isto é, que não passarão pela morte, a exemplo de Enoque e Elias, serão arrebatados quando Jesus vier. Todo crente em Jesus quer que ele volte em sua existência para não passar pelo processo da morte. Estejamos preparados para a morte ou para o arrebatamento. Pelos acontecimentos atuais, sabemos que Jesus está prestes a voltar. E se você estiver preparado, você poderá não passar pelo rio, isto é, pela morte. Quando o peregrino chega diante do portão da cidade, a sua entrada é permitida, porque ele preencheu os requisitos exigidos pelo rei da cidade. Mas isso é matéria para uma outra mensagem. Se você gostou desta mensagem e deseja ouvir mais sobre o peregrino, então deixe o seu comentário, que muito nos anima, e se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisado quando estiver outras mensagens. Obrigado, ó Deus, por esta mensagem. Em nome de Jesus. Amém.